dos desafios da justiça brasileira ainda é a morosidade. Algumas alternativas surgem para solucionar os conflitos. Uma delas é a conciliação. Só para você ter uma ideia, no ano passado, quase 6.000 acordos foram homologados pelo Judiciário Maranhense. Para nos falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Luiz Almeida. Desembargador, bom dia. Bom dia. Bom, esses números refletem, acima de tudo, uma mudança cultural, em especial das pessoas. Que bom que a gente agora segue caminhos como esse, que são importantes, caminhos alternativos, né? É verdade, Adalberto. Olha, eu tenho dito, e isso aí está escrito também nos manuais, que os advogados, eles ao longo da história, eles foram formados, a formação profissional deles era para ser guerreiros. Hoje, com essa mudança de mentalidade, os próprios advogados, que é onde havia maior resistência, já assimilaram a ideia de que o caminho, a alternativa hoje para a solução dos conflitos a tempo e hora é a conciliação e a mediação. Portanto, as vias alternativas. O processo judicial, ele é disfuncional, aliás, o próprio poder judiciário, não por deficiência dos seus membros, por má vontade daqueles que trabalham no poder judiciário, mas as próprias condições do processo, elas não permitem que se chegue a uma solução a tempo e hora. Eu tenho dito que o processo, muitas vezes, além de todos os percalços que a gente observa para que a gente chegue a uma solução definitiva, há muitas vezes ainda a instrumentalização desse processo exatamente para que ele não chegue ao fim. E com a conciliação que começou a ser implementada no Brasil em 2010, a gente consegue quase que uma reversão desse quadro, mas que para que a gente alcance definitivamente um sucesso nessa empreitada, é preciso fundamentalmente que haja uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela está sendo implementada aos poucos na sociedade brasileira e o Maranhão não passa ao largo dessa mudança. Desembargador, e esse processo é um processo seguro, ou seja, confiável? Essa agilidade a gente já sabe que ela existe, mas que outras vantagens se tem a partir de alternativas como essa? Há várias vantagens, não é possível enumerá-las todas, mas vou citar algumas. Primeiro, a celeridade. Segundo, usando uma expressão muito em voga, o empoderamento das partes. As próprias partes decidem o seu destino. Terceira vantagem, quando as partes se sentam numa mesa de negociação para resolver as suas pendências, nós temos dados estatísticos indiscutíveis. Quando são as próprias partes que decidem o que querem para aquela demanda, o cumprimento do resultado desse acordo é muito mais efetivo e eficaz. E ao reverso, quando é o Poder Judiciário, através de uma decisão chamada adjudicada, é que decide a controvérsia, ainda há resistência para o cumprimento. Porque o processo ele tem duas etapas, é um processo de conhecimento, onde você apura as provas, onde você conclui quem tem direito e quem não tem direito, e depois nós temos uma fase de execução. Essa fase de execução ela é praticamente suprimida na conciliação, porque a parte, quando ela senta numa mesa de negociação, ela já vai predisposta a cumprir o acordo. Já há uma disposição então, para... Nós temos celeridade, nós temos menos despesas, nós temos agora a voluntariedade, ou seja, a predisposição para resolver o problema. E mais importante ainda, são as partes que decidem aquilo que querem. O que nós fazemos enquanto Tribunal de Justiça com os nossos conciliadores e mediadores é, como o próprio nome diz, intermediar essa negociação. Mas as partes são senhoras do seu destino. Elas decidem o que querem. Agora, para que esse momento aconteça, há uma necessidade do acesso das pessoas a esses centros de conciliação. Houve um aumento no ano passado, há uma expectativa também de crescimento esse ano de 2019, desembargador? Cada dia que passa, o acesso é muito maior, as pessoas estão cada vez mais se conscientizando. Infelizmente, ainda há pouca divulgação e pouca informação. Vou te dar um exemplo. Nós inauguramos no Tribunal de Justiça uma sala de mediação digital, que é outra forma de solução do problema, outra porta que se abre para a solução das demandas, mas temos tido pouco acesso ainda, porque as pessoas nem sabem da existência dessa porta de mediação. Mas se você passar na porta do tribunal e tiver uma demanda com qualquer loja de departamento, por exemplo, com uma companhia de telefonia celular,
Você só precisa entrar ali no tribunal e imediatamente nós contactamos com a empresa, já marcamos audiência e você já começa a resolução do seu problema. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Ou às vezes desistem achando que vai demorar muito. Que vai demorar muito, mas tudo é muito célere, muito rápido. E a própria pessoa também, sem precisar ir ao tribunal ou a um centro de conciliação, ela própria pode ir no site do TJ e lá na mediação digital ela faz um cadastro, ela diz com a empresa contra a qual ela pretende demandar e os mecanismos da informática todos funcionam de maneira que ela em pouco tempo estará sendo chamada para sentar numa mesa de negociação. Portanto, são canais facilitadores que possibilitam que se resolva os problemas muito mais rapidamente. Entre os 3 novos centros de conciliação, um foi inclusive em Timon, né? Foi aberto no ano passado. Mais um em Timon, esse é o segundo que nós inauguramos em Timon. Nós temos agora o Centro de Conciliação do segundo grau, isso significa dizer que nós já estamos agora também resolvendo a conciliação em processos que já estão com recurso para o tribunal. Porque a conciliação, se eu tiver tempo, eu gostaria só de dizer uma coisa rapidamente, Adalberto, para que as pessoas compreendam. A conciliação ela é pré-processual, ou seja, você resolve antes de ajuizar uma ação, é só buscar os nossos centros de conciliação, o mais visível está ali no fórum, e ela pode ser processual, ou seja, se a demanda ainda não entrou, se o processo ainda não iniciou, ela pode ser resolvida via conciliação. Mas se o processo já entrou, ainda assim nós chamamos as partes e nós trabalhamos então em cima da conciliação. Portanto, essas vias alternativas elas estão presentes em vários momentos. Quer dizer, é o sistema que nós chamamos de multiportas. As portas estão abertas, quer dizer, além do processo que tradicionalmente é o meio através do qual você resolve os litígios, hoje você tem os centros de conciliação, que são outras portas que se abrem nesse sentido. Quero agradecer aqui a presença do desembargador José Luiz Almeida. Obrigado aqui pela entrevista no Bom Dia Maranhão. Nós vamos assumir, inclusive, um compromisso de divulgar mais essa forma alternativa importante, a possibilidade dessa mediação digital, para que as pessoas também tenham mais acesso a essa informação e que possam, de fato, exercer a sua cidadania também em atitudes como essa. Parabéns ao Tribunal de Justiça. Um dado importante, mais alguns dados importantes, foram 16 mutirões ao longo de 2018, 3 balcões de renegociação de dívidas em São Luís, Paço Lumiar e Bacabal, claro, sem falar do balanço também positivo da Semana Nacional de Conciliação. Obrigado, desembargador. Muito obrigado, Alberto, e agradeço desde já pela divulgação. Obrigado.